CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha, que já tá conectado com a gente aqui no Expresso da Tarde. E aí, Gui, tudo bom com você? Como vai? Caraca, que sextou bonito, hein, Medina? Inimaginável para muitos. Cantamos uma bola de manhã, bateu na trave e entrou. É o famoso sextou de qualidade. A semana de segunda a sexta foi um brilho, Medina. De novo, levanta a bola que eu chuto pro gol. Boa, Gui, é isso aí. Gui vai participar muito com a gente. Tô vendo aqui Petrobras voltando a acelerar, viu, o Gui? O Ibovespa agora com uma alta um pouco mais consistente, né? De 0,22%, 108.499 pontos. Petrobras subindo 3,19% agora, R$ 26,24. E as ordinárias avançando 3,62%, R$ 29,17. Então, Gui, conta aqui pra gente a sua análise desse dia. Por que você termina a semana tão satisfeito dessa maneira? Foi uma semana boa pro mercado dessa vez, Gui? Foi sim, viu, Medina? Vamos primeiramente só contextualizar principalmente o mercado de futuros, que foi um destaque muito importante a parte do dólar. O dólar ele foi extremamente técnico, Medina. A segunda-feira começou um pouco mais atritada, carregando uma correção técnica de alta que fez que muitas pessoas se assustassem, mas foi a grande sacada de mestre. Todos os dias altas eram oportunidades de venda e na data de hoje foi tocar o nosso alvo, né, da semana, que era lá para baixo no 4,927. Então o dólar todos os dias gerou bastante produtividade nesse viés mais baixista. Na semana passada, o analista Bruno Mazzoni trouxe aquela faixa, né, de preço dos 102.915 até os 102.150, levando um índice lá para os 111.250. Então gerou, né, uma grande expectativa de um repique nas companhias que estavam bem abaixo das médias, e na data de ontem nós concluímos, né, dentro do Market Breadth, as empresas dentro agora das posições sobrecompradas. Só que nessa alta nós tivemos Edux, que foi uma posição da carteira que andou demais da conta, Bradesco, outra movimentação que subiu e chegou, enfim, lá nos R$ 15,50 novamente, né, hoje toca lá as máximas intradiárias, os bancões. Nós tivemos alguns outros balanços, como a B3, que foi extraordinário / estratosférico e tem um espaço agora para sequenciar as movimentações de alta, e aí o mercado à vista foi bem positivo. E agora o índice, nós estamos numa região extremamente importante, eu acho que eu acredito ainda hoje numa quedinha mais perto do final do dia, mas nada que não esteja dentro do planejado. Essa semana as bolas cantadas foram excelentes, acho que o único deslize, mas a gente não estava no trade, foi a Ezetec, que apresentou um balanço mais ou menos e pegou um dia que o mercado penalizou. Tá certo, daqui a pouquinho a gente traz então mais sobre isso, Gui, para você comentar também a respeito de Cyrela e outras companhias que divulgaram balanços nessa semana. Legal te ouvir a respeito disso também, ô Gui. Mas só aproveitando que o nosso ouvinte já começou a mandar aqui as perguntas, e eu anunciei na sua entrada também, a respeito de positivo, né, o Gui? Queda forte no dia de hoje para positivo, e a galera querendo saber o porquê, caindo tanto assim, quase 20% de queda agora a R$ 6,51, Gui. É uma frustração de balanço. Então, a companhia positiva apresentou o seu balanço trimestral, ela vinha numa movimentação de alta bem bonita, como o gráfico ali nos demonstra, estava arrumando, inclusive, para esse fechamento de um gap perto dos R$ 10, mas ao conhecer os números, a queda de lucratividade foi extrema, né? Foi quase 90% com referência ao quarto trimestre, e o quarto trimestre o papel ficou andando de lado, né? Então, a gente olha ali de novembro até o presente momento, saímos do perto dos R$ 10, fomos nas mínimas abaixo dos 6, e agora a gente volta a arrumar para uma movimentação novamente de queda. Isso nós estamos agora em maio, né, arrumando agora junho e julho. A grande expectativa é que fique nessa lateralização. Perdeu um pouco o brilho a companhia positivo para quem é curto prazista, mas é uma empresa ainda, Medina, que apresenta lucratividade, apesar de tamanhas dificuldades que a gente ainda detém na macroeconomia.
e ao iniciarmos o ciclo da queda de juros, é um papel que poderá de novo voltar a ter os objetivos de R$ 10. Para esses próximos meses, né, maio, final de maio, junho e julho, a companhia vai ficar andando de lado. As máximas previstas para a companhia continua sendo os mesmos R$ 8 do fechamento de ontem e ainda tem espaço para ir buscar os patamares abaixo dos R$ 6 numa adequação mais agressiva dentro do mês de maio. Porém, repito, é uma queda hoje que sugere ainda uma movimentação mais acentuada durante o Sell and Go Away, mas para quem é visão de mais prazo elevado, olhando o final do ano, o papel dificilmente fechará abaixo dos R$ 10, que é um cenário projetado mínimo para a companhia. Mas a culpa de hoje é o balanço realmente. Boa, daqui a pouquinho a gente vai responder mais perguntas dos nossos ouvintes. A Camila Valveza já tá separando aqui todas as perguntas que a galera manda. Mas antes, Gui, queria te perguntar, né? Você falou muito disso durante a manhã, acompanhou, né, a repercussão imediata do mercado a respeito do dado do IPCA, mas eu queria te ouvir agora com a visão já mais consolidada de tudo, Gui. O dado de hoje mostrando uma desaceleração abaixo do que o mercado esperava. Isso muda de alguma forma as suas projeções, as suas visões a respeito do que você espera em relação à Selic e o impacto no mercado, Gui? De forma alguma, viu, Medina? Sinceramente, eu vejo que o dado sai positivo. É que a grande expectativa era muito elevada. A Tebet ergueu uma taxa aí, né? Que era uma inflação arrefecendo mais do que o esperado, e o mercado não decidiu penalizar, tanto que se realmente fosse esse determinado viés, essa sexta-feira era bem convidativa para que inclusive fosse uma grande justificativa de uma correção mais agressiva. Os dados da inflação aqui brasileira, principalmente ao olhar o acumulado dos últimos 12 meses, que a gente já está cansado de saber também que não é aquela realidade devido àqueles 3 meses de deflação com a canetada da gasolina ali saindo as taxas, mas de qualquer forma é um consolidado muito importante. Os últimos 12 meses, inclusive o ano de 2023, que teria tudo para estar um pouco acima do que é o apresentado, o acumulado, gostamos de ver abaixo dos 5 os últimos 12 meses. Na verdade, Medina, quando a gente olha de fato esse spread gigantesco, essa diferença que nós temos entre inflação e taxa de juros atual, esse juro real realmente começou a ficar insano, né? Não vemos o porquê, por exemplo, hoje quem está começando a investir não aproveitar esse movimento de uma renda fixa onde tem uma taxa real muito grande e vai correr um risco também muito significativo nas oscilações de bolsa. Então, tá distante, tá muito errado essa taxa de juros. A gente entendeu já 1 milhão de vezes nesses últimos 30 dias que a taxa de juros está se mantendo nesse patamar com o risco da inflação voltar a subir, mas essa diferença realmente descompassou muito e o dado, apesar de não ter sido extraordinário, é positivo. Boa, isso aí, Gui Cunha conosco, comentando sobre esse dia, as perguntas não param de chegar. E o pessoal manda pergunta, manda sua pergunta e manda seu like também aqui pra gente chegar logo aos 900 likes hoje aqui no Expresso da Tarde. Galera que tá chegando por agora também pra acompanhar essa reta final de Mercado à Vista, não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão lá no YouTube. Abraço pra galera da Station também que participe e pode mandar os seus pedidos também. Camila, você já tá separando as perguntas por aí, né? De quem você separa. Vamos começar a mandar aqui pro Gui as perguntas que a galera manda. É isso aí, Medina. Lá no WhatsApp, a minha xará Camila já se garantiu e mandou a mensagem logo cedo e perguntou pro Gui. Gui, o que você espera do balanço de Banco do Brasil que sai na segunda-feira? Eita, Banco do Brasil, hein? Tá gerando uma expectativa muito grande, a partir do princípio que até mesmo os bancos que tinham uma expectativa menor surpreenderam. E o banco que tinha que se provar, se provou, que é o Itaú Unibanco, né? Então, uma rápida retrospectiva, Santander inaugura o primeiro trimestre do ano de 2023, fazendo algo melhor do que o esperado, acima do consenso. O Bradesco, muito acima do consenso, com várias melhorias no seu balanço e reorganização da carteira de crédito.
Crédito e o Itaú Unibanco, pela primeira vez na história, em um único trimestre, fatura mais do que os dois juntos, né? O Santander e o Bradesco. O Itaú, uma máquina de fazer din-din. E ao acompanhar a cotação de Banco do Brasil, a grande expectativa, principalmente ainda com uma injeção de receita do setor do agro, o Banco do Brasil tende a justificar esse patamar de preço, né? E, quiçá, dar uma sequência de alta em seu quadro de cotação, que só para lá nos R$ 47. Então, qualquer queda que a gente veja no Banco do Brasil, que está na hora, né, de a gente ter uma correção técnica para depois chamar novos compradores, mas é inevitável a gente não ter uma grande expectativa para a companhia e, inclusive, atrelar esses R$ 47,13, que é o grande objetivo da companhia, caso realmente saia esse PDF extraordinário de um lucro, inclusive recorde, tá? Essa é a grande expectativa do Banco do Brasil, que, repito, a linha que vai estar mais bonita provavelmente é esse setor do agro, o crédito ali trazido para a elevação do agronegócio aqui no Brasil, gera um spread e uma receita e uma lucratividade muito grande. Gui, aqui tanto no YouTube quanto no WhatsApp, até na Station, tem bastante gente perguntando de Cogna. O Roberto perguntou aqui, por que Cogna cai tanto, devolvendo devolvendo a alta da abertura? Boa, vamos lá. O dia hoje não tá para peixe, viu, pessoal? Hoje é um pregão que o mercado tem bastante indefinição, né? Foi uma discussão bem interessante e saudável ali a respeito das expectativas do dia de hoje, e os papéis mais frágeis tendem a ser penalizados, mas é no pregão de hoje. A liquidez hoje também está menor, né? Então a gente foi vendo um decréscimo de negociação durante a semana, e essa falta de liquidez faz com que nós tenhamos algumas oscilações maiores. O que a gente pode falar de Cogna? O resultado veio bom. O quarto trimestre veio péssimo, agora o primeiro trimestre veio bom. O destino de Cogna, principalmente com as expectativas dos próximos dois balanços, é voltar para os patamares de R$ 4,00. Então agora, com esse balanço apresentado, a gente pode sim falar que está barato a companhia Cogna. Subiu mais de 11% na abertura e devolve pela falta de liquidez e também por um pouco já ter sido antecipado esse movimento no quadro de cotação. Está aí na tela, né? Muito perto de R$ 1,60 foi a mínima do movimento e nós já estávamos acima de R$ 2,25, então ganhou-se uma expressividade nos últimos dias, já à espera de um resultado importante aí de Cogna. O setor educacional, agora que a gente já conhece Dux, já conhecemos Cogna e vamos conhecer também o resultado de Ânima, né, consolidando aí as três maiores no nosso entendimento, é de bastante positividade. Então a data de, assim, Cogna apresentou o resultado no dia errado? Né, se tivesse sido uma apresentação no dia de ontem, que o mercado ainda estava numa grande euforia, muito provavelmente nós não teríamos essa saída aí de dinheiro mais elevada a qual nós estamos tendo. Também um alerta, né, que o analista trouxe, é que a grande maioria das grandes empresas já estão dentro daquele contexto do market breadth, que é umas empresas sobrecompradas, os IFRs estão estourados, então é natural que no curto espaço de tempo tudo, apesar de um bom balanço, tenha uma consequência de curto espaço de tempo de queda, tá? Então, o Idux é 5 vezes melhor a qualidade do balanço. Não é o tamanho da lucratividade, mas a qualidade do balanço é melhor. Então, Cogna está longe de ser o cavalo vencedor do setor das educacionais. Inclusive, eu vejo que Ânima pode vir a ultrapassar a qualidade de apresentação de balanço de Cogna e ganhar mais tração durante o trimestre, mas Cogna ficou barato e tudo abaixo de R$ 4,00, na verdade, é uma oportunidade de compra para prazos maiores. Antes da gente partir para mais pedidos aqui, Gui, pintou um urgente no painel Mover Pro, informações da jornalista Júlia Dualib no portal G1, dizendo que o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil nessa sexta-feira. Vale lembrar, né, que Galípolo foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na segunda-feira para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. De acordo com a coluna, o nome de Galípolo foi indicado para a posição no conselho pela presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. É comum isso, Gui, indicado no ao Banco Central ter um cargo em conselho de administração de um banco como o Banco do Brasil, estatal? Isso costuma ser você que conhece muito os meandros dos principais bancos, Gui?
Vamos lá, Medina. Não, não é convencional. Na verdade, eu não me recordo a última vez a qual nós tivemos, entre aspas, essa coincidência. E é um setor positivo, né? O Galipo é um cara que tem aí uma especificidade legal para o mercado financeiro. Fica só aquela dor de barriga ainda, né? Do cenário, putz, técnico ou político, como é que será as devidas conduções. Mas eu sinceramente não me recordo da última vez que nós tivemos esse movimento Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, juntos no mesmo cargo. Bola para frente, que eu acho que não vai fazer preço nenhum no Banco do Brasil, principalmente. Perfeito. Ó, e o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, segue falando com jornalistas depois da divulgação do balanço do primeiro trimestre. Diz que Petrobras vai falar sobre preços, preços de combustíveis, na semana que vem. E diz que o critério para preço será estabilidade versus volatilidade. Ou seja, o Gui, praticamente anuncia que pode ter alguma mudança no preço de combustível na próxima semana em Petrobras, hein? O Jean Paul Prats é o cara que deixa as mais ambiguidades, né, dentro de uma SA que a gente já assistiu. Na primeira oratória dele de política de preço, ora ficaria por determinada situação, ora ficaria por outra. Agora a gente também tem, vai ter a mudança de preço, mas ora será desse formato, ora será de outro. Então a gente vai viver, eu acredito, ainda bastante indefinições a respeito da clareza da política de preço de Petrobras, mas verdade seja dita, né? Que resultado estratosférico e que situação privilegiada e inesperada que foi também esses dividendos. Um dos motivos de hoje o papel, por mais que seja um dia de mais descanso de Bovespa, ter ganhado uma atração gigantesca, mas eu vou te falar, viu, Medina? Hoje nós ganhamos dinheiro na venda de Petrobras nas resistências. Então, a faixa de preço a qual a gente começa a furar a companhia Petrobras, a gente vê que começa a fraquejar os comprados e gerando oportunidades, ainda não de uma montagem de uma posição, mas esses tiros mais curtos na venda começaram a prosperar. Hoje foi um dia que ganhamos dinheiro em Petrobras na ponta oposta na venda. Já já o Daniel Araújo participa com a gente, hein? Pra trazer o dia do dólar também e o Gui Cunha vai comentar. Mas antes, Camis, vamos trazer mais perguntas de ouvintes que não param de chegar as perguntas, hein? Bora lá! O Luiz Castilho, aqui na Station, Gui, ele pede para você comentar de EZTEC. Ele comprou ontem acreditando em um balanço positivo. Aceita a perda ou pode retomar? Bom, vamos lá. O balanço não veio ruim, mas que nem a gente comentou, né? Se você pega só as highlights dos balanços, você acaba realmente se emocionando. E veio bom, mas não justificando a alta que já vinha acompanhando na semana junto com os seus pares. E aí a Zetec acabou pegando de novo, igual a Cogna, pega uma sexta-feira que tem esse sentimento mais de, putz, vou colocar um din-din no bolso e reorganizar as carteiras e começa a ter uma queda. Agora, a Zetec, se engatar uma queda com o Ibovespa de correção, volta lá para os patamares de R$ 13, que é a melhor região de compra para uma expectativa de preço para o trimestre, que é o retorno dos R$ 16/17. Repito, longe de a gente falar que a Zetec não apresentou um bom balanço, mas apresentou um balanço que justifica onde ele está agora, né? Perto dos R$ 16/15. Então ela vai depender muito do fluxo, e nós já tivemos um rally até que significativo. Então o nosso ouvinte precisa entender que para baixo busca 13, né, num contexto de correção nas próximas semanas, porém no trimestre é mais um papel que está barato e volta nos patamares de R$ 16/17. Risco e retorno ficou duvidoso, né? Ficou 1 para 1,5, quase 2, mas é um papel que é barato, é um papel que vai ser penalizado pela sexta-feira e, quiçá, numa correção técnica na próxima semana. Gui, lá no YouTube o Matheus, ele tá pedindo para você analisar Braskem. Braskem, eu carrego dentro de mim, né, como posso dizer, uma experiência, pessoal. A gente pode errar muito feio num contexto desse de Braskem, porque acaba sendo especulativo, obviamente, por todos os lados. Ninguém saberá de fato, né, a condução dessa transição e nada será evidente, porque senão o papel já estaria subindo em leilão de alta, todo mundo comprando. Imagina só se fosse evidente a venda e o determinado preço, o que os fundos de investimentos que detêm bilhões de reais não fariam com o papel de Braskem. Já estaria lá nos patamares de 47, 60 reais a quem diga que possa ser realizada essa transição. Então eu vejo que o gráfico já demonstra a falha
que tem entre as partes que tem essa negociação da companhia Braskem, que tem várias partes envolvidas, né? Não é só comprador e vendedor, tem alguns intermediários no meio do caminho que tendem a dificultar muito o Braskem essa parte da venda. E se fosse a primeira vez que nós estivéssemos assistindo isso, inclusive no caso de Braskem, seria uma novidade gigantesca, a gente poderia gerar uma euforia maior. A gente acertou Braskem nos R$18 quando a gente falou que era compra puramente pela análise técnica, e eu vejo que nós estamos acertando bastante Braskem de estar de fora dela, porque o papel pode correr o risco, e é o que vem se desenhando no quadro de cotação, de enrolar bastante essa transição devido às grandes burocracias que foram geradas nesses últimos dias, e o destino para baixo é 18. O destino para cima, caso execute, é excelente, é R$47 no mínimo que a gente vê aí os valores de negociações de Braskem. Mas eu vejo que nesse atual momento da bolsa, um ano de trade, um ano que está sendo gostoso coletar lucro, você envolver dinheiro aí e depois sair a não compra de Braskem e voltar para 18 é chateante demais. Eu continuo de fora de Braskem até com que desenrole melhor esse caso da compra. Legal. O Roberto, ele perguntou aqui na Station também, na verdade ele pediu para você comentar sobre o balanço de Azul que sai na segunda-feira. Azul, a grande expectativa é que continue sendo a melhor companhia aérea em questão de fundamento. A Gol Linhas Aéreas, ela já desenha esse movimento extraordinário de reversão de prejuízo para lucro, é um dos motivos dos papéis terem subido bastante na apresentação de resultado, e é difícil a Gol sair desse trecho, dessa linha de pensamento que trouxe a Gol. A Azul, ela já detém melhores fundamentos e na sua parte de renegociação de dívida, ela fez ela por ela mesma. Diferente da Gol Linhas Aéreas, que teve recurso novo e teve que penhorar a Smiles, fazer várias outras movimentações de garantia, que é o famoso ou vai ou racha para a Gol. Diferente da Azul, que fez uma renegociação tranquila do seu endividamento, saiu a alavancagem e, ao apresentar um balanço bom, justifica onde ela está. O papel da Azul quase dobra já no ano de 2023, e se o resultado aí sim, né, for acima do consenso, não há dúvida que o papel ainda pode ter uma movimentação de alta. O último estudo que nós temos a respeito de Azul Linhas Aéreas, né, companhias aéreas, onde que pode ter um estudo de valuation com os dados passados, está beirando aos R$15. Então, por isso que a Azul realmente na segunda-feira é um balanço extremamente importante, não só para a companhia, mas puxa a Gol caso apresente um resultado extraordinário. Ó, as perguntas estão chegando, ô Camis, a gente vai dar uma parada nesse nosso primeiro balanço aqui de dúvidas dos ouvintes, porque ele vai falar de dólar, né? Até porque já tivemos o ajuste do dia e eu vou chamar aqui com a gente o Daniel Araújo para comentar a respeito do câmbio, trazer também o ajuste do dia para você e também analisar esse dia da moeda americana. Daniel, que já está conosco para participar do Expresso da Tarde. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, Camila e Gui. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu vou bem, Medina, e você? Tudo certo por aqui também, Daniel. E como é que tá o dólar, hein? Nesse dia, nessa sexta-feira, queria que você trouxesse a sua análise a respeito da moeda americana e contasse para o nosso ouvinte qual que foi o ajuste do dia, Daniel. Bora lá, Medina. Hoje o dólar tá legal. O Gui cantou a bola no panorama hoje de manhã. Ele amanheceu uma leve alta, uma tendência de alta. Perto das 9h30 da manhã, ele corrigiu e se manteve numa tendência de baixa até as 11 horas, onde ele teve uma leve alta até mais ou menos às 12h30 e se mantém numa lateralização com viés baixista até então. Medina, o ajuste do dólar fechou exatamente no 4.944,04. Perfeito, ô Daniel. E aí, com base nesse ajuste, eu queria pedir para o Gui Cunha também a análise dele a respeito da moeda americana. E com esse ajuste que o Daniel acaba de trazer para a gente, hein, ô Gui, dá para ainda mexer alguma coisa no pregão de hoje? Ou é melhor já poder sextar e esperar a abertura de segunda-feira? Boa, Medina. Estava respondendo uma mensagem de extrema relevância, que era gente colocando dinheiro no bolso. Coisa boa! E por fim, na doleta, é muito difícil que nós tenhamos alguma possibilidade de trade agora para esse final de sexta-feira, como o Dani já fala e demonstra aí no gráfico. O
mercado parou de negociar já, né? Os candles vão reduzindo, não só o seu tamanho, mas também o interesse na faixa de preço, ele é escasso. O que a gente pode trazer de insight para o nosso público antes do Domingão do Guilhermão, a segunda maior audiência do Brasil do mercado financeiro, é que esse ajuste diário gera uma grande expectativa de $1. Mais uma vez essa expectativa, e vamos lá, dólar, abaixo dos 4,90 nessa próxima semana. Medina, o nosso país vem trazendo uma valorização significativa da nossa moeda real frente ao dólar, e o ajuste abaixo do 4,982 desce de novo aquela régua da máxima prevista da semana seguinte. Então não há motivos de um dólar ficar acima de R$5. E toda vez que ele furar os R$5, são oportunidades de venda. 5,024 já é uma grande expectativa de máximas do contrato na semana seguinte. E para baixo só tem o 4,927. 4,927 que tocou basicamente na sua perfeição na data de hoje e descansa. Descansa porque segunda-feira é outra marretada no dólar, rompeu o 4,927, só para no 4,888. Então o cenário é bem otimista para o dólar no caso de ele continuar a sua queda. Não tem nada para a gente fazer na data de hoje porque já não tem mais ninguém na bolsa, né? Ninguém mais negocia direito o mercado de futuros, então deixa o dólar dormir, deixa ele descansar aí porque ele apanhou muito nessa semana e semana que vem a gente volta pra cima dele. Boa, Gui, é isso aí. Quero trazer também o Daniel para o seu destaque final. Daniel, seu último comentário a respeito do dólar. E aí você vai na linha do Gui. Hoje um dia mais parado, bom se preparar para a semana que vem, tá? Bom, é isso mesmo, Medina. Sextou praticamente, mas para aquela pessoa que fala daqui a pouco vai lá me chamar frango, tem alguma coisa para fazer? 20 pontos acima ou abaixo, dá para se envolver naquele maior risco possível, mas eu não faço mais nada na data de hoje, Medina. Encerro minha semana, né? Já era. Boa, é isso aí, Daniel. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você e até semana que vem. Até semana que vem, Medina. Abraço. Valeu, Daniel Araújo trazendo aqui o ajuste do dólar para você no Expresso da Tarde. E a gente segue aqui com o Guilherme Cunha, hein? Gui Cunha vai entrar agora para a segunda bateria de perguntas dos nossos ouvintes que a Camila tá separando aí. O pessoal segue perguntando para você, viu, Gui? Camila, quem é que mais mandou pergunta por aí? Tem bastante pergunta por aqui. Se você não mandou a sua ainda, eu tô de olho no chat, aqui no WhatsApp. Onde você quiser mandar, na Station, eu tô de olho. Gui, o Denis Macedo perguntou aqui no YouTube se você já vendeu C&A ou ainda tá segurando. Cara, C&A foi a máxima intradiária, a última vez que eu vi, em 3,98, né? E aí, no final das contas, a gente fez uma parcialzinha, não teve como não, abaixo desses 3,98, esperávamos a cravada dos R$4, e agora a gente permanece na expectativa do rompimento. Vamos falar um pouquinho de C&A, que apresenta prejuízo, as pessoas começam a absorver como ruins. Não, pessoal, é um prejuízo muito menor do que o esperado, então bola para frente em C&A, mas vai ter uma dificuldade significativa de passar dos 4. O grande X da questão, por que a gente só reduziu a exposição do trade que já era curto em C&A e permanece na expectativa dos 4, para não acontecer igual a Tenda, né? Então a C&A tem uma grande expectativa de continuar o seu movimento altista em prazos maiores, e agora que a gente já tem uma parcial, o preço médio desce um absurdo, né? Fica lá perto dos 2,40. Então bola para frente em C&A, caprichosamente faltou pouquíssimos centavos para atingir o nosso objetivo de fato, né, na companhia C&A, mas a gente vê um upside ainda positivo para o movimento para prazos maiores. Deixei uma querelinha bem pequenininha e ao voltar perto dos R$3, aí eu retorno essa mesma parcial em busca de ganhos mais elevados na companhia. Não foi extraordinário, né? A gente sabe que o balanço de C&A não foi extraordinário, mas é merecedor de uma continuidade do movimento. Inclusive, até agradeço, quando você olha o volume, hoje continua sendo um destaque, mostrando que o papel tem fragilidade alguma em questão de cotação. Legal, Gui. Aqui no YouTube, o Fernando Teixeira perguntou para você sobre Suzano.
Suzano, vamos lá. A Suzano é uma companhia que, quando nós temos um dólar apontando para baixo, enfraquecendo do formato que ele está, a Suzano tem dificuldade de chamar compradores de formato mais consistentes, né? Em questão principalmente de curto prazo. Suzano é quase um hedge de carteira de muita gente no que diz respeito à movimentação de carteira de investimentos. Porém, a companhia vem demonstrando uma melhoria dentro do seu balanço muito positiva. E aí vai dar uma descorrelacionada também com essa movimentação cambial. Tudo abaixo de 50 reais em Suzano já é classificado como baixo. Mas é sempre importante entender que você vai contra esse fluxo tecnicamente do dólar e a favor do valuation. Suzano é legal para você colocar na sua carteira, entender esse lance mais protetivo e surfar uma onda até os 50 reais. Até os 50 eu iria comprado em Suzano tranquilamente. Não vejo em nenhum momento o porquê o papel fica abaixo dos 38. Então, em questão de risco e retorno, é uma baita de uma operação que o nosso ouvinte pode fazer. O Paulo tá perguntando aqui para você a sua opinião sobre Anima. Anima, eu tenho uma expectativa gigantesca para a companhia. Anima ficou para trás no quadro de cotação, né? Ela teve uma elevação, mas jamais o quanto poderia ter andado pela expectativa também que o mercado conduz. E a consolidação dos seus números pode trazer uma elevação bem significativa, comparado principalmente com o que já ocorreu dentro dos seus pares. A companhia Anima, ela traz uma movimentação de compra, também já contextualizando muito semelhante à Ezetec, né? Cuidado que se o balanço vier somente bom, pode dar uma segurada, não cai agressivamente assim, mas pode dar uma segurada na cotação, mas puxa naturalmente para uma elevação bem significativa para o segundo semestre. Então, quem não participou de Dux, ou até mesmo já saiu de Dux e não quer ficar de fora das educacionais, que é a grande bola da vez, é bem legal aí, entre Anima e Cogna, eu escolheria Anima tranquilamente, tá? Mesmo ainda ficando a escuras a saber da expectativa futura da companhia. Então, Anima é legal também ouvir a teleconferência de resultados assim que for materializado, e a companhia tende a ter uma alta mais expressiva nas próximas semanas, inclusive. O Carlos aqui na Station perguntou qual é o ponto de saída de Track and Field. Track and Field, TFCO, eu dei uma olhada hoje nesse papel, levantei uma bola ali dentro da comunidade e a companhia apresentou um lucro pequeno, mas apresentou um lucro, está aqui na minha tela, inclusive. A gente deu uma brincadinha de tiro rápido e eu vou trazer aqui o contexto para nosso ouvinte. Vamos lá. Nesse movimento de alta, com esse balanço, a grande expectativa é que volte para patamares de R$ 11,40, que demonstra ainda quase que uma lateralização e não reverte a tendência para alta. Track and Field é uma empresa que muitos nem sequer sabiam que está na bolsa, mas ela é antiga e já gerou bastante movimentação, mesmo pós-pandemia, e na pandemia não sofreu numa agressividade tão forte e vem se recuperando de um formato bem mais saudável. Um balanço que não é surpreendente, mas é um balanço legal, e eu gostaria de ter esse papel até os R$ 11,35, R$ 11,40. O problema de Track and Field é a liquidez. Tá? Então é um papel que não tem liquidez. Essa compra já é uma compra para quem é mais paciente, consegue esperar uma trajetória aí de swing trade bem bonita, né? Em questão de pelo menos mais um mês e meio, para que detenha uma movimentação mais consolidada, mas está na tela, é um papel técnico e esse balanço ajuda o papel a continuar o seu movimento de alta. Boa, e é um papel que acho que é a primeira vez que pedem aqui, viu, Gui, no Expresso da Tarde, viu? Galera de olho em outros ativos também. Olha, as perguntas não param de chegar, hein? Já a gente vai falar mais sobre PCA aqui no nosso programa. Um abraço pra galera que participa aqui com a gente na Station também. A gente pode ir pra Station agora, Camis, trazer mais perguntinhas do pessoal que participa dentro da plataforma do TC. Quem mandou por lá? Bora lá de Station novamente. Gui, o que você espera do balanço da Magalu? Perguntou o Emerson Silva. Espero tudo de bom. Nossa, eu espero tudo de bom, meu Deus do céu, esse tem um balanço que eu não tô no papel mais, mas eu torço muito para quem continua dentro da tese, é que venha realmente o que está se desenhando dentro do gráfico. Olha que bonito, né? Aquela primeira alta que você vê ali embaixo no gráfico, 2022, nós estávamos ali e fomos vencedores nos R$ 4,50. Oh, meu Deus, essa sim, a saída foi quase que cirúrgica, né? No famoso lendário
rush natalino, fomos na Magazine Luiza e obteve, esse momento foi uma alta de 60 e poucos por cento, e o consolidado da nossa operação foi superior a 40%. Agora o papel embicou para cima novamente, e adivinhe, R$ 4,50 é a grande trava que detém Magazine Luiza nos próximos dias. Só que nos próximos dias é a consolidação do seu balanço, que se vier positivo, o que é positivo? R$ 1 de lucro. Se Magazine Luiza apresentar R$ 1 de lucro, o destino dela é direto e reto lá para os R$ 5,08, 5,18. Os pontos já estão na cabeça, porque tem muita gente que está confiante nesse processo de Magazine Luiza. Subiu e não caiu, descansa bem nessa faixa de preço perto dos R$ 4,50, que já é um alvo. Então acho que é importante todo mundo entender também que se tiver pesadão, né, tiver alavancado, fazer uma parcial nessa faixa de preço não faz mal para ninguém, porque se ela se decepcionar, o mercado vai penalizar e tende a voltar lá para 3,24, 3,03. Então os opostos também são bem fortes. A Magazine Luiza é uma região de rasgada muito forte nessa faixa de preço. Mas, de novo, né, voltando para a pergunta original e respondendo de formato objetivo, eu vejo que será um destaque muito forte e vai surpreender o mercado e também o quadro de cotações, rompendo esses 4,50 em busca dos R$ 5,08, 5,18. Lá nos R$ 5,08, 5,18, aí sim eu vejo que quem está comprado no papel vai passar da hora de fazer parcial, inclusive. Gui, lá no YouTube, a Rosa Maria de Freitas perguntou se Porto Seguro é uma oportunidade para hoje. Gigantesca. Uma oportunidade gigantesca. Pra não sei hoje se... ainda, Gui? Ainda dá tempo? É isso que eu ia falar. Não sei se é para hoje até o final do leilão, né? Por causa que o mercado não vai deter uma liquidez, mas para hoje comprar e manter o papel é sensacional. É simplesmente sensacional. A Porto Seguro trouxe aí a antiga Porto Seguro, que agora é Porto, traz um balanço muito bom, queda de sinistralidade, aumento de lucratividade, foi tudo de bom e a gente realmente não entendeu nada o porquê dessa queda do papel, que surge um baita de um desconto para quem inclusive é investidor. Empresa boa pagadora de dividendo para hoje, né? Eu acredito inclusive que até o fechamento do pregão no leilão detenha mais comprador, está num ponto de região de suporte extremamente forte, não vejo fechar essa cesta abaixo desse ponto de suporte, e para quem é investidor é um desconto que está rolando em Porto Seguro muito grande. Para baixo a queda é de mais de 10%, né? Vai lá buscar a faixa dos R$ 20, que gera a melhor compra do trimestre, ou quiçá do ano. Porto é uma crescente muito grande, apenas para contextualizar, né, o que acontece de tão bom na Porto, assim como uma BB Seguridade. A BB Seguridade foi indo embora junto com o Banco do Brasil. A Porto fez um rebranding e tirou o peso de um ou outro produto que carregava boa parte da receita. Colocou produtos financeiros, foi otimizando a redistribuição de produtos para os corretores e teve essa crescente de receita e de lucratividade. Então a Porto, desde a pandemia 2020, foi fazendo uma reconstrução e agora está colhendo os bons frutos. Porto é sem dúvida uma oportunidade para hoje, para amanhã, para a próxima semana, para o ano de 2023. As perguntas não param de chegar, mas já a gente tem que liberar o Guilherme Cunha. Eu acho que, Cami, dá pra gente separar mais duas perguntas. Então escolhe aí duas perguntas, as mais polêmicas aí que você tá vendo pro Gui Cunha analisar aqui com a gente. Mais um abraço também pro pessoal que tá mandando mensagem aqui. O canal LRC27 chegou aqui e falou, nossa... Não sei se já falaram, mas positivo tá derretendo, por que será? Já falamos, viu? Se voltar um pouquinho a nossa transmissão, você encontra o Gui Cunha comentando sobre positivo e a repercussão pós-balanço do primeiro trimestre. A Cami já escolheu. Vamos para a penúltima pergunta, melhor dizendo, pro Gui Cunha, Camis. Bora, lá no YouTube, o Nelson perguntou, tiro de alta no Petro 4 na finaleira? Ah, não. Petrobras comprar para um finalzinho aqui? Ah, não, sai fora, tô longe disso. E ó, vou te falar de novo, viu? Nós ganhamos dinheiro, foi na venda do ativo Petrobras na data de hoje. O última venda, nós tivemos que distribuir 3 lotes de Petrobras e a última venda foi exatamente nos R$ 26,70. O papel hoje tem um pós-balanço e também se beneficia com a queda da liquidez, mas os R$ 28 é o destino final e tem o 27
para o intraday, já segunda-feira sendo uma resistência maior no ativo. Eu não compro Petrobras nessa faixa de preço por nada nessa vida, com o Jean Pompratos falando do movimento de precificação para a semana que vem. O papel, se fechar acima dos 26, está se desenhando isso, né? Mas se fechar acima dos 26 já é uma baita de uma glória. Lá nos 27 é venda, nos 28 é uma venda muito grande. O risco e retorno para a Petrobras é difícil falar que é comprador. Eu estou indo contra o gráfico, mas estou indo ao favor do óbvio, que, de novo, fomos surpreendidos pelos dividendos, mas a gente sabe que ainda podemos ser surpreendidos pela movimentação do não dividendo. Eu continuo cético com Petrobras. Gui, para finalizar, aqui no YouTube também o Alex Vale perguntou: Lojas Renner tem possibilidade de comprar a Amaro na sua visão? Acho difícil. Acho difícil, é uma pergunta bem interessante, bem legal, mas eu acho que o Lojas Renner não detém tamanha posição para poder fazer essa fusão, esse M&A aí. Acho que não seria uma junção nem inteligente, até mesmo para o mercado. Então acho que é bem legal, era inimaginável essa pergunta, gostei aí da diferença das demais, porém eu acho que não é por esse lado que a gente vai flagrar. Acho que não vejo inclusive quem que seria um comprador de lojas Marisa, talvez até mesmo empresas que são fora de bolsa de valores são mais candidatas, né? A gente tem pouca do mercado aí que possa deter essa aquisição. Por quê? Quem tem caixa para isso? Né, caixa sólido, caixa bom, está apresentando bons resultados ao ponto de fazer essa junção. Eu acho que nenhuma delas, inclusive cada um está no seu quadrado, meio que num processo ainda de sobrevivência, em busca de uma melhoria do macro, para daí sim começar a voltar a obter um crescimento. Então, Lojas Renner é R$18, era o destino, caprichosamente também foi muito perto dos 18, não tocou, mas agora vai ficar lateralizando até com que detenha melhores resultados. Não é por aí que eu vejo que vai ter essa fusão de lojas Marisa, não. Ó, Gui, aos 45 do segundo tempo, o Leonardo Mota mandou uma caixinha aqui pra gente, pra fazer uma pergunta pra você. Aí, ó, caixinha é sempre prioridade aqui, então eu vou fazer a pergunta dele, viu, ô Gui? Ele te pergunta qual é o melhor ponto pra melhorar o preço médio em local web. Ele não informou qual que é o PM dele, mas ele te perguntou isso a respeito de local web, Gui. Bora, vamos lá. Bateu o olho aqui no nosso querido Ultra Mega Gráfico, é uma empresa que a gente já também deslumbrou. Local Web, LWSA3, né? Vamos lá. Acabou de romper uma região técnica de extrema importância, que é os R$6,70, tá? Então, para o nosso ouvinte, se ele quiser comprar mais, caso ele esteja comprado lá para cima, essa faixa dos R$6,70, R$6,80, ela é convidativa para a movimentação de compra. Aonde que para, de fato, esse movimento de alta aí de local web, que agora é uma alta grande, tá? R$7,64 e depois o objetivo é em R$8,80. Tá? Então, o nosso ouvinte ele não pode ficar muito acima dos 8,80. Caso ele esteja abaixo, já é um gol de placa. E lá para os 7,60, 7,65 é um primeiro pedágio. Que desenho bonito de local web, né? Com volume, com uma movimentação bem propícia para um cenário de alta. E também é uma região que a gente chama de rasgada. Tá? Então, cuidado que segunda-feira pode subir, terça pode subir, quarta pode subir, indo embora principalmente com todo o contexto gráfico, mais melhorias técnicas. Então, é um outro papel que você tem que deixar anotado aí no canto do monitor, de ir acumulando um pouquinho, mês a mês, porque caiu a taxa de juros, ninguém segura. Esse papel, ele tem possibilidades ainda de chegar rapidamente lá nesses patamares de 10, 12, 13 reais e ser um destaque das small caps. Boa, Gui! Quero agradecer sua participação aqui com a gente, deixar aberto o seu destaque final também nessa sexta-feira e responder aqui ao Sam Brasa, ele perguntando onde acontece o Domingão do Guilhermão, Gui. Domingão do Guilhermão, a segunda maior audiência do Brasil. Eita, daqui a pouco, quiçá, a maior audiência do Brasil. Dentro do aplicativo do TC, pessoal, e é gratuito. Acho que é o mais legal de tudo informar isso. Baixou o app do TC, você já vai ver lá que existe a área de vídeos e aí aparece ao vivo a minha cara lá numa thumbnail e você clicou em cima. Ah, meu amigo, é 1 hora de show falando de dólar, de índice e as principais expectativas de ações para a semana seguinte. Então é a leitura de um relatório que os nossos analistas fazem e eu só simplesmente coloco aí em xeque todas as dúvidas das pessoas
pessoas para que seja ainda mais inteligente a movimentação da semana. Então fica o convite para todos, vai lá na sua lojinha do celular de aplicativos, baixe o app do TC que você vê o Guilherme e mais 25 contribuidores que correspondem aí às informações do mercado financeiro. Meu destaque final, inclusive, é esse. Baixe o app do TC que nós estaremos atualizando a todos. Beijo, Medina, obrigado. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.